Olá, meu nome é Marcelo Catuzzo e você está no canal O Livro das Profissões da Usinaria, aqui direto de Rio Preto. Hoje minha convidada é minha tia, Soraya Lúcia Teodoro Vidal. Minha tia, ela foi professora da rede municipal durante 26 anos. Tia, pode ser tia, né? Pode. Fala pra gente, como que foi a sua trajetória profissional? Como começou a sua carreira profissional? Então, na verdade, eu fui chamada para assumir minha vaga quando teve a classificação do concurso, né? E daí, a única opção que tinha era a escola do autista. Verdade? Eu não sabia nada de autista e não conhecia, nunca tinha nem ouvido falar. Mas a orientadora que me direcionou para lá, ela era tão especial que ela conhecia cada uma das professoras da rede. E ela falou assim, vai para lá que você vai gostar. Arletinha é o nome dela, Arlete. E daí eu fui para lá e assumi uma sala e fiquei lá o tempo todo da minha carreira. Verdade. Verdade. 26 anos 26 trabalhando na anos. rede municipal com autistas. Na mesma escola. Na mesma mesma com escola. autistas, Que, olha, Gostei. é interessante porque, assim, a gente não sabe os detalhes, né, da vida profissional. A gente já conversou várias vezes, mas eu não tinha Sim. ideia de que eram 26 anos na mesma escola, trabalhando com o autismo, não é? E como que é essa experiência? Porque é assim, para mim é um assunto novo. Eu não tenho parte do meu relacionamento pessoas que têm autismo. Então, e como que é isso? Como que é essa experiência? É uma experiência muito rica. Eu falo que eu acredito que eu melhorei muito como pessoa, porque não tem assim, não tem como eu falar para você, olha, é como se fosse fazer tal coisa. Não tem, né? Não tem como comparar, porque é tão gratificante, porque você lida com a essência daquela criança, do ser humano ali, mais puro que tem, porque a criança autista, a pessoa autista, ela não tem filtro, ela não tem preocupação de passar uma imagem boa, de querer agradar, como a gente tem, né? Então, é tudo muito natural, é muito espontâneo, é muito único. E cada um é de um jeito, não teve um aluno que a gente pudesse dizer, nossa, fulaninho lembra muito fulaninho, né? Assim, tem o mesmo jeito, assim, não tem. E sempre foram crianças. Adultos também. Adultos também. Adultos também. A rede municipal, ela cuida de adultos e crianças. Sim. Na época, a escola, ela tinha vaga para 40 alunos. E daí, eles vieram já de uma outra escola, né? Que é de um outro endereço. Também, não era da prefeitura ainda. Então, foi um grupo de mães que formaram uma escola e daí conseguiram que a prefeitura assumisse, né? Abrisse uma outra. E aí, esses alunos foram todos para lá, transferidos. E daí já tinha aluno adulto. Então, foram os adultos, vieram as crianças e a gente foi lidando com todos eles. Mas eram poucos alunos, porque só tinha 40 vagas e a escola não tinha a questão da terminalidade. Então, não tinha como, vai ficar mais 2 anos e vai sair. Não teve isso. Tanto que eu me aposentei em 2017, tem aluno que está lá na escola até hoje. Verdade. Verdade. E assim, né, você falou dessa sua trajetória, são 26 anos. Praticamente 26. Você já está aposentado. Sim. E depois que você se aposentou, você voltou a trabalhar ou não? Você pendurou a chuteira? Eu até pensei em voltar, né, para a escola, fazer um trabalho voluntário e tal, mas eu achei também que eu precisava me afastar. Entendi. Porque a gente fica tão envolvido que fica meio complicado. E daí o que eu fazia? Eu passava lá em frente, eu parava, eu ia visitar as crianças, né? Porque dava saudade, né? Era tão gostoso, é tão verdadeiro o amor deles, que a gente sente falta. Mas aí eu fui indo cada vez menos e agora faz um tempinho já que eu não passo por lá.
E é interessante esse ponto que você traz, né, sobre essa questão do envolvimento emocional. Né? Então, você é uma profissão que eu percebo que você tem essa questão do envolvimento pessoal muito aflorado com os alunos. Né? Essa particularidade, acaba tendo que compreender cada um dos micro-universos, né, de cada uma dessas pessoas, e você acaba se relacionando individualmente, profundamente Sim. com elas. Tanto é que daí vem a saudade, né? Sim. E eu perguntei se você voltou e tal, porque assim, às vezes tem profissionais que querem voltar, se aposentou e volta, né? Eu falo pelo meu pai. Meu pai, ele se aposentou, não quis mais voltar a trabalhar, né? Com a profissão dele e tal. E aí, isso para mim é sempre um ponto, porque eu vejo que o pessoal da minha geração, ele não vai se aposentar, né? De fato, diante de tanta coisa que tem para fazer, né? Tanta atividade que tem para fazer. Mas eu acho que é uma forma de a gente se olhar hoje para a gente se cuidar. Hoje você tem esse tempo para cuidar de você, da sua família. Então eu quero trazer para esse lado. Como é estar aposentada? É bom? Como é isso? É uma gratificação depois de tanto tempo de trabalho? Então, tem uma coisa muito interessante até que eu vou colocar, porque assim, antes de eu me aposentar, porque como a gente entrou muitas professoras ao mesmo tempo, foram algumas professoras que foram se aposentando e aí foram saindo mesmo da escola, né? E aí tinha uma psiquiatra na escola, ela chegou para mim e perguntou: você já se preparou para sua aposentadoria? Eu falei: como assim me preparar, né? Ela falou: você está fazendo alguma coisa? Você está fazendo uma terapia? Você está cuidando disso? Eu falei: não. Ela falou: então era bom fazer, era bom procurar alguma coisa para você se ocupar. E realmente ela tinha razão, porque a gente espera tanto aposentadoria, né? Com tanta ânsia de se aposentar mesmo. Só que quando chega, a gente fica meio perdido. Você não sabe o que fazer, para onde você vai, porque acabou, né? Não tem mais que ir lá picar o cartão, botar o dedo para bater o ponto. Então, você fica meio desnorteado, né? Só que assim, daí eu comecei a fazer atividade física, comecei a cuidar mais das meninas, né? E ficar mais para casa mesmo, e foi isso. É interessante porque eu nunca tinha pensado sobre isso. Pois né? a gente não pensa mesmo, né? Porque é tão automático assim, trabalho, aposenta e acabou, né? Daí você vai viver a vida, mas não é bem assim, porque chega uma hora que você se depara com essa coisa, com esse vazio, porque faz falta, né? Então precisa mesmo ocupar, a gente precisa se ocupar de alguma maneira. E diante de toda a sua história, né? Então a gente pode pensar nas etapas profissionais ou nesse processo de aposentadoria. Quais foram as grandes características, qualidades que você teve que desenvolver nisso? Você pode pensar no processo de transição também. O que você teve que desenvolver para lidar com tudo isso? Toda essa trajetória profissional? É muita, eu acho que paciência, dedicação e uma coisa assim, de estar ali naquele momento com aquele aluno e se entregar. Tá. Porque o autismo, ele tem uma questão, para mim, né? Claro. Eu vejo assim, que a gente tem que estar ali inteiro com o aluno, porque é tipo uma mesmice, né? Ele tem uma mesmice de comportamento, de atitudes e tal. Mas você tem que estar atento, porque tem uma hora que dá um tchan. E é nessa hora que você tem que entrar e chamar ele para ver se desenvolve, se faz alguma coisa que traga um benefício para ele, né? Entendi. Então a gente tem que estar ligado o tempo todo no movimento do aluno e tá sempre oferecendo coisa, tá sempre oferecendo. Então eu acho que é isso, essa atenção voltada para o aluno, que isso é fundamental. Fundamental. Porque nessa interação é que vão surgir as oportunidades que você tem que estar inteiro. Entendi. E dali você direcionar para ter um resultado.
Tia, qual é foi a grande ocasião, né, que marcou a sua carreira profissional? Essa grande experiência com esse aluno ou aluna, que marcou, ou algum outro profissional que marcou a sua carreira? Que você lembra e fala, pô, esse ponto me marcou. Eu penso que foram, assim, a gente tinha uma orientação, tinha um cuidado, Uhum. nós professores, de uma equipe multidisciplinar, né? Mas a gente tinha reuniões com a Marli Terra Verde, que, assim, fez muita diferença para a gente. O cuidado que ela tinha, porque a gente levava as questões e ela destrinchava para a gente aquela situação e colocava um outro olhar em cima disso, fazendo a gente ver enxergar de um jeito mais psicanalítico, porque a Marli é psicanalista, Isso que eu ia né? perguntar, psicanalista, isso. E daí ela trazia a gente para essa outra realidade, né? Que foi fundamental também. Uma profissional. Diante de toda essa trajetória, qual foram os pontos mais desafiadores? Os pontos desafiadores, para mim, foram as crises dos alunos, porque era pesado, né? A gente não tinha conhecimento de como que era isso, a gente não... Era tudo novo, era tudo inédito, então a gente tinha que ter calma e às vezes pedir ajuda do pessoal da coordenadoria, né, da direção, e era difícil. Era difícil. Era. É interessante isso que você traz, porque não faz parte do meu universo, né? Então a gente nunca, que não faz parte do nosso universo, a gente nunca se põe a pensar. E ouvindo você falar, né, sobre isso aí, a gente vai tentando compreender como é essa dinâmica, que de fato existem profissionais que se entregam, que se doam, que criam uma trajetória profissional única, né? São 26 anos no mesmo trabalho, lidando com o mesmo tema, e algo tão personalíssimo, né? Como são as pessoas, cada uma delas com todas as suas dificuldades. Uhum. Parabéns Obrigada. por essa trajetória, inclusive. Obrigada. E a gente está se aproximando já do final desse bate-papo, sempre passa rapidinho. E eu gostaria de pedir para você uma dica para os profissionais que estão chegando agora no mercado de trabalho, que vão lidar com as mesmas dificuldades, né, que você lidou. Qual que seria essa grande dica, essa grande contribuição que você poderia colocar para a gente, para eles? Eu acho que eu penso, né, Uhum. que você tem que estar ali fazendo o teu trabalho de coração. Tem que ter a parte teórica, tem que ter o conhecimento, estudar sobre questão comportamental, né, no caso dos autistas, mas o envolvimento mesmo, a interação com esse aluno, com essa criança, com esse adulto, você tem que estar inteiro, tá verdadeiro ali para fazer a diferença na vida dele. Fantástico, tia. Muito obrigado. Obrigada a você. E para você que chegou até aqui, tchau, tchau. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português e também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.